Coloco aqui este título na apresentação. Eu acho que, de facto, valorizar as florestas urbanas é um bom desafio para o Porto, porque faz o bem, portanto, gera o bem, e, por outro lado, é um bom desafio no sentido de que é perfeitamente atingível, como já tem vindo a ser demonstrado, com os projetos que estão em curso. Gostava de clarificar um conceito antes de avançar. Quando falo em florestas urbanas, não falo no conceito de florestas numa perspectiva mais de produção ou de grandes áreas florestais, falo no conjunto de árvores, parques, espaços verdes, pequenos bosquetes que estão integrados no contexto urbano. Portanto, para clarificar este aspecto que me parece importante. Relativamente às árvores, e vão-me desculpar, eu vou ter que pôr os óculos, senão não consigo ler. Há 5 bons motivos que eu gostava de falar convosco hoje sobre porque é que é importante nós mantermos as nossas árvores, as nossas florestas urbanas. De uma forma resumida, dizendo que elas são a melhor biotecnologia que nós temos disponível, vamos dizer assim, uma biotecnologia de ponta para o contexto urbano, e ao mesmo tempo são o melhor Prozac possível, como eu gostaria de apresentar. Eu tenho estes 5 pontos para vos falar, eu vou ser mais resumida em alguns deles, para não me estender demasiado. Dizer que um dos principais serviços, benefícios que as árvores nos prestam está relacionado com a remoção de poluição atmosférica. Isto é um lugar comum, todos nós já ouvimos falar disto, mas gostava de me focar especificamente num poluente, que são as partículas, que são, vamos dizer, um cocktail de partículas líquidas, sólidas, que estão em suspensão no ar e que penetram nas nossas vias respiratórias e que têm, de facto, impactos bastante significativos na nossa saúde, ao ponto de causarem, inclusivamente, muitas mortes prematuras nas cidades europeias. As partículas agravam doenças cardiovasculares, neurológicas, etc., doenças oncológicas e por aí fora. Não vou entrar em demasiados pormenores. E gostava que ficasse claro um aspecto. De acordo com a bibliografia disponível, não há nenhuma concentração de partículas na atmosfera que não tenha um efeito na saúde. Portanto, há, de facto, legislação, há diretivas, mas não há identificado um limite abaixo do qual não haja impacto. E, portanto, quanto menos partículas tivermos na atmosfera, no nosso ar, que respiramos, melhor. E eu falo particularmente das partículas porque elas são um dos principais desafios que nós temos na qualidade do ar na área metropolitana do Porto. E num cenário de alterações climáticas, aquilo que se prevê é que os seus efeitos venham a ser agravados nos próximos anos. Portanto, é muito importante nós falarmos desta temática e associá-la às árvores, porque as árvores são, de facto, e volto a dizer, a melhor tecnologia biológica que nós temos disponível para poder remover estas partículas do ar que respiramos no nosso dia-a-dia. As árvores, com as suas rugosidades, não é por acaso que eu coloquei aquela fotografia que foi tirada no Porto, que tem aqueles pelinhos, portanto, as rugosidades, as nervuras, os pelinhos que aparecem nas folhas, criam uma superfície, multiplicam a superfície, que aumenta a capacidade de absorção de partículas até, digamos, 20 vezes mais do que qualquer outra superfície verde. Portanto, a sua estrutura, esta estrutura complexa que as árvores têm, dão-nos um papel fundamental na remoção deste poluente. Só vos dou um dado, há inúmeros, eu não quero ser maçadora, em Lisboa, por exemplo, há um estudo recente que demonstra que as árvores da cidade de Lisboa retiram da atmosfera, do ar, 25 toneladas de partículas por ano, 25 toneladas. Um outro ponto importante relaciona-se, eu espero que está, relaciona-se com a importância das árvores na redução do efeito de ilha de calor urbano. Não vou entrar em pormenores, todos nós já nos apercebemos que em períodos de calor, no verão, quando estamos na cidade, está muito mais calor do que quando estamos fora da cidade, em zonas mais rurais, com mais vegetação. E no contexto de alterações climáticas, mais uma vez, as ondas de calor também se prevê que sejam mais frequentes. Aquilo que se verifica é que há, de facto, um aumento da mortalidade e há um aumento das admissões em hospital resultantes deste efeito do calor.
E eu não estou a falar de dados do outro lado do mundo, estamos a falar de, por exemplo, na onda de calor de 2006, no Porto, registaram-se mais 107 mortes do que aquelas que seriam expectáveis para aquele período, e as admissões hospitalares também aumentaram. E, portanto, nós temos que esperar num futuro mais calor, verões mais quentes e com uma menor umidade na atmosfera. As árvores são fundamentais, mais uma vez são uma biotecnologia extraordinária, porque elas refrescam o ambiente de dois modos. Por um lado, de uma forma passiva, ao ensombrarem, ao criarem zonas de sombra que reduz a absorção de calor pelas superfícies construídas, e em simultâneo, porque são, vamos dizer assim, bombas. São bombas de água. Elas estão permanentemente a trazer água do solo para ser evaporada através das folhas. Isso cria um efeito de frigorífico, vamos dizer assim, não quero exagerar, mas refresca efetivamente o ambiente. Há alguns trabalhos publicados que referem que a diferença entre uma área sem árvores e uma área com árvores pode chegar a 7 graus centígrados e não é preciso ser uma área muito grande. Uma pequena área com 1500 metros quadrados, por exemplo, pode ter já um efeito importante em termos de redução de temperatura. Por exemplo, há um estudo em concreto que fala de 1,5 grau a 3 graus em pingo de calor, portanto ao meio-dia, e este efeito sente-se até 100 metros de distância. Portanto, estamos a falar de facto de um papel muito importante nesse fenómeno da ilha de calor. Relativamente à regulação da água, não me vou estender, só queria dizer que as árvores, novamente pela sua estrutura complexa, têm uma capacidade de interceptar a água das chuvas e em períodos de chuva intensa podem reduzir a quantidade de água que é drenada para os sistemas de saneamento, por exemplo, em cerca de 60%. E isso pode ser muito importante para manter, digamos, a integridade destes sistemas. Um outro serviço fundamental está relacionado com a mitigação do carbono e a adaptação às alterações climáticas. E mais uma vez, não me vou estender, só queria dizer que se relativamente à adaptação às alterações climáticas, pelo facto de permitirem refrescar mais o ambiente, permitirem interceptar mais a água de chuvas intensas, no caso da adaptação, é mais ou menos consensual o papel das árvores no contexto da cidade, na sua capacidade de remover dióxido de carbono da atmosfera. Esse papel é mais discutido, debatido. Principalmente porque não se pode pensar em mitigar sem pensar em reduzir. Portanto, não podemos pensar que as árvores nos vão resolver os problemas. E há um outro efeito, e eu aqui queria fazer um ponto importante. O stress é a doença dos urbanos, claramente, não é? Isso causa imensos problemas a vários níveis. E há alguns dados curiosos, estatísticas. Estamos a falar de dados oficiais de que a prescrição de antidepressivos aumentou 240% nos últimos anos, em Portugal, não estou a falar de outros contextos. E também há dados que mostram que uma parte destas prescrições é feita para sintomas relacionados com stress. E acrescentava mais um dado: os antidepressivos são, neste momento, o grupo de medicamentos mais pesado para as arcas do Estado. E é aí que as árvores entram. Há alguns trabalhos muito curiosos que demonstram, um trabalho feito em Londres, em áreas residenciais, que demonstra que em áreas residenciais onde há mais árvores, há menos prescrição, esta palavra é difícil, de antidepressivos e vice-versa. Portanto, há uma relação entre as árvores e o nosso bem-estar. Portanto, o meu foco aqui não é o antidepressivo, é efetivamente o nosso bem-estar. Em presença de árvores, e de espaços verdes, nós sentimos melhor. E não é só sentirmos melhor, efetivamente elas têm um efeito direto nos indicadores fisiológicos, com uma redução dos níveis de cortisol, que é a hormona do stress, um incremento
do funcionamento do nosso sistema nervoso, do nosso sistema parasimpático, à redução da pressão arterial, ou seja, efetivamente elas têm um efeito fisiológico. E isto tem um conjunto de consequências positivas. Estudos diversos, feitos em diferentes grupos, desde jovens a idosos, a mulheres, a homens, em diferentes partes do mundo, mostram que as árvores, a presença das árvores, aumentam a nossa produtividade, aumentam a nossa capacidade de atenção, etc. Não quero entrar em demasiados pormenores. Passava agora para a questão do custo-benefício, porque, claro, manter árvores tem o seu custo. Há, mais uma vez, um leque amplo de dados, mas eu gostava de me focar neste trabalho que foi feito em Lisboa e que demonstra que aquele quadradinho de baixo, 45,64, é o custo unitário, é o custo que a cidade tem com a manutenção de cada árvore. E aquele quadradinho de cima, estamos a falar em dólares, não fiz conversão para euros, mas aquele quadradinho de cima, de 204,45, mostra os benefícios quantificados que estas árvores oferecem aos cidadãos da cidade de Lisboa, e é uma estimativa conservadora porque não inclui todos os serviços que são oferecidos. Relativamente ao Porto, também não vou dizer nada de novo, todos sabemos, isto está mais do que relatado na bibliografia. O Porto perdeu uma parte significativa das suas áreas verdes durante, enfim, o século XX, mais ou menos. Mantém, no entanto, ainda, e de acordo com um trabalho feito pelo município, um número significativo de árvores em arruamentos, em escolas, em espaços públicos, 33 mil, estão, de acordo com os dados que têm, estão inventariadas, mas gostava de destacar também um aspecto. Uma parte importante da infraestrutura ecológica da cidade do Porto está em espaços privados. Um quarto da infraestrutura ecológica do Porto está em logradouros, em jardins privados, em espaços de, digamos, verdes associados a urbanizações, e isto é um ponto também muito interessante da nossa cidade. Passando a algumas ideias concretas para o Porto, eu gostaria de ver o Porto continuar a promover o conhecimento dos cidadãos sobre as suas árvores, porque as nossas árvores estão ligadas à nossa história, estão ligadas, são uma parte muito importante do nosso património. E, portanto, gostaria que iniciativas como aquelas que estão a ser desenvolvidas neste momento e que estamos a desenvolver em conjunto, como a Rota das Árvores, ou mesmo um objeto e o seu discurso que tem focado também árvores em diversos momentos, que este trabalho fosse feito, porque efetivamente há uma procura muito grande dos cidadãos relativamente a estas iniciativas, e são importantes. Produção de plantas. Utilizar os recursos municipais para produzir plantas, em particular plantas nativas, porque estão muito bem adaptadas ao nosso contexto, mas não só, que possam ser dispersadas pela cidade e que possam ser como estão a ser já neste momento. Neste momento estão a ser produzidas 20 mil plantas maioritariamente nativas, árvores e arbustos, no viveiro municipal de Porto, no âmbito da colaboração, uma colaboração estabelecida com o Projeto Futuro, e estas árvores estão a ser distribuídas e dispersas na cidade, mas também de uma forma solidária para a área metropolitana de Porto, para projetos de reabilitação ecológica. Um outro ponto importante, e exatamente tocando o aspecto da importância dos espaços privados, é continuar a investir neste esforço de oferecer, apoiar a instalação de novas plantas nos jardins privados da cidade. Foi estabelecida uma meta de plantar 10 mil árvores em 5 anos, isto foi há 2 anos atrás. Já temos 4 mil árvores instaladas e o objetivo é continuar e melhorar os processos, portanto, melhorar a forma, porque uma dos aspectos que verificamos muitas vezes é que há desconhecimento, as pessoas não sabem como escolher a melhor planta, qual é a planta mais adequada para cada contexto, e esse é um processo que precisa de ser e que pode ser melhorado. Uma distribuição das plantas neste momento na cidade, não das plantas, mas dos pontos de plantação, porque muitas vezes há várias plantas felizmente instaladas em cada ponto de plantação. E para quem possa duvidar do sucesso de uma iniciativa desta natureza, gostava que comparassem as duas imagens, se for possível, antes da plantação e um ano depois, aquela fotografia da direita. Portanto, as plantas crescem depressa, mostram resultados muito rapidamente.
Um outro ponto importante é continuar a investir na utilização de áreas subaproveitadas da cidade para criar estes bosquetes, estes espaços que possam oferecer estes serviços ecológicos, alguns deles foram referidos aqui. Uma das áreas que foi identificada como potencial para este tipo de uso são as faixas próximas e os nós dos principais eixos viários da cidade, e é também um trabalho que já está em curso em parceria com as infraestruturas de Portugal. Nós temos aqui o trabalho que foi feito para o nó do regado, e do lado esquerdo tem uma imagem do diagnóstico que foi feito antes da intervenção e do lado direito o plano de intervenção que foi desenhado. No nó do regado foram instaladas 762 plantas novas, com um desenho muito rigoroso, muito cuidado com um conjunto de questões, nomeadamente de segurança rodoviária, muito importante. E estas plantas, neste momento, temos uma taxa de sobrevivência entre 80% a 100%, portanto, elas estão, apesar de pouca água que tivemos este ano, elas estão a resistir e a crescer, a olhos vistos. Se passarem no nó de regado, já começam a ver muitas delas a aparecer fora dos tubinhos. Estas árvores, estas 762 plantas, utilizando alguns indicadores, grosso modo, vão oferecer à cidade, quando estiverem adultas, cerca de 30 mil euros por ano em serviços ecológicos e vão permitir economizar dinheiro de manutenção. Portanto, a manutenção que era necessário fazer para controlar plantas invasoras vai ser, exatamente, bastante menor. Relativamente, mais uma vez, a tentar aproveitar todos os espaços, é também muito positivo o facto de se estar a trabalhar na reabilitação de algumas áreas, até com valor histórico e patrimonial, que estavam degradadas e que estão também a ser recuperadas e trazidas para este objetivo. Gostaria também de colocar aqui mais alguns pontos, Marta, nomeadamente... Peço desculpa. Rápido, por favor. Vou ser rápido. Senão, depois... Nomeadamente, algumas ideias, seria muito interessante estabelecer algum sistema de benefícios para os proprietários que tenham grandes árvores privadas nos seus espaços. Porque são estas grandes árvores aquelas que efetivamente prestam mais serviços à cidade e, portanto, seria interessante um mecanismo desta natureza. Seria também muito interessante criar algum mecanismo de informação cidadã sobre o estado das nossas árvores. Algumas cidades já fizeram isto, até com resultados muito curiosos, porque as árvores começaram a receber cartas de amor dos cidadãos, portanto, para as suas caixas de postal. Também continuar o trabalho de promover a classificação de novas árvores no contexto urbano. Estes são aqueles dois textos que estão neste momento no PTEC, que são extraordinários e que mereciam essa classificação. E, por outro lado, definir também de alguma forma um plano que nos permita plantar as árvores certas no sítio certo, mas numa perspectiva. As árvores não as plantamos hoje para elas nos darem resultados hoje. Elas vão crescer e vão tomar o seu, digamos, vão ter o seu potencial máximo daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. E, portanto, seria muito importante definir que tipo de serviços é que em algumas zonas da cidade são mais prioritários. Tem a ver com retenção de partículas, tem a ver com regulação da água no solo e tentar escolher as plantas certas num plano que oriente algumas decisões no futuro. E, por outro lado, fica também a proposta de estabelecer um grupo consultivo sempre que seja necessário avaliar uma árvore, nomeadamente aquelas árvores com, digamos, mais história, mais conhecidas, que possam ajudar a avaliar o estado das árvores e, eventualmente, estudar alternativas que possam resultar num não abate. Último ponto, prometo, este é mesmo o último slide. A Sofia foi recentemente homenageada na Feira do Livro e eu, inspirada pela Sofia, gostava de dizer que as nossas árvores são como os poemas
são sempre fiéis ao seu povo, ao seu porto, e portanto seria muito importante que nós, o seu povo, o seu porto, estivéssemos também cada vez mais preparados para as valorizar, para as potenciar e de alguma forma reconhecer esta sua lealdade e generosidade. Obrigada pela vossa atenção.